Há um silêncio que não é indiferença, mas medo. Medo de sentir demais, de se entregar sem saber como voltar, de se reconhecer apaixonado em um mundo que lhe ensinou que sentir é perder o controle. E é exatamente nesse silêncio que começa esta história. Porque há homens que amam profundamente, mas ainda não se permitiram sabê-lo. Nem todas as verdades nascem com palavras. Algumas se formam em gestos, em olhares sustentados por um segundo a mais, em ausências que doem mais do que deveriam. Há homens que te observam com a alma, mas calam com a boca, e você o intui. Não sabe como sabe, mas sente. Porque quando a alma reconhece, a mente não precisa de provas. Este vídeo é para você, que alguma vez sentiu que ele estava mais perto de você do que seu comportamento indicava. Para você, que se pergunta por que ele aparece e desaparece. Por que se preocupa sem motivo aparente? Por que lembra detalhes que você esqueceu? Talvez ele não o diga, mas sua alma já está com você. Carl Jung o expressou com uma clareza estremecedora. O que não se torna consciente se manifesta na vida como destino. E no amor, isso se traduz em comportamentos que nem ele mesmo entende. Seu corpo age, sua presença denuncia. Sua atenção se dirige a você, mesmo quando suas palavras se escondem. Hoje vamos falar do amor que habita no inconsciente, daquele que não grita, mas que se infiltra pelas frestas da alma. Dos sinais que um homem emite quando já foi tocado pelo amor, embora ainda não o tenha aceitado. Das pegadas invisíveis que sua ânima deixa ao despertar dentro dele. E o faremos com a orientação de Jung, porque ele entendia que o amor nem sempre nasce na razão. Às vezes, é a sombra que ama, essa parte reprimida que não ousa se expor. Às vezes, é a ânima que escolhe, desde aquele recanto sagrado onde o masculino encontra seu espelho interior. Deixe-me guiá-la, palavra por palavra, por este caminho que conecta o que ele não diz, mas sente. Deixe-me revelar os sinais ocultos, os atos involuntários, as tensões que denunciam. Porque a alma não mente. E você merece saber quando alguém te amou sem sabê-lo. Mas antes de continuar, quero convidá-la a fazer algo poderoso. Se enquanto assiste a este vídeo, sentir que ele te ama em silêncio, mesmo sem dizê-lo, escreva nos comentários este mantra emocional. O inconsciente já sabe, mesmo que ele ainda não diga. Faça isso como um ato de afirmação, como uma maneira de declarar o que sua intuição já percebeu. Escreva com sua alma. Talvez, ao fazê-lo, você não apenas o nomeie, mas também o liberte. Comentar essa frase é mais do que participar, é se reconhecer. É permitir que sua parte mais intuitiva fale por você. É dar voz àquela sensação de certeza que viveu dentro de você muito antes deste vídeo. Porque quando você comenta, não apenas interage, confirma. E essa confirmação pode ressoar em outras mulheres que sentem o mesmo. Que vivem esse amor pela metade. Esse amor que não ousa nascer, mas que respira forte. Agora que você está aqui, quero que respire fundo. Porque o que vamos percorrer juntas não é apenas mais um conteúdo. É um mapa da alma masculina quando ama e não sabe. E você é a cartógrafa sensível que saberá lê-lo nas entrelinhas. Há uma parte de você que sofreu por sua ambivalência, por suas fugas, seus retornos, sua confusão disfarçada de frieza. Mas hoje quero te dizer algo. Não é falta de amor, é falta de consciência. Jung dizia: até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E muitas vezes, seu afastamento é isso. Uma fuga inconsciente de um vínculo que o atravessa mais do que ele pode suportar. Você não é o problema. Você é o espelho. O espelho que reflete uma parte dele que ainda não foi integrada. Quando a ânima se ativa em um homem, ele começa a te ver como uma presença que não pode ignorar. Ele te pensa sem motivo, te sonha sem buscar, te deseja sem se entender. Não porque você seja mágica, mas porque representa algo sagrado em sua psique. Você é a porta para sua emocionalidade negada, sua ternura reprimida, seu desejo de conexão profunda. E isso, para muitos homens, é aterrorizante, porque implica deixar de ser invulnerável.
implica derrubar a máscara. Implica abandonar o papel que seu ego defendeu por anos. A psicologia analítica chama essa máscara de persona. É a imagem que construímos para nos adaptar, para sermos aceitos. Mas o amor verdadeiro não se encaixa em máscaras. O amor as quebra. E quando você entra em sua vida, a persona começa a rachar. Por isso ele fica nervoso. Por isso se contradiz. Por isso se vai quando se sente mais perto. Porque seu ego luta, mas sua alma já te reconheceu. E essa batalha interna se reflete em seu comportamento. Não é teatro, é um choque interno. É o inconsciente empurrando-o para você, enquanto o ego se agarra ao medo. E você fica no meio. Às vezes confusa, às vezes magoada, mas sempre intuindo que há algo mais. Sua intuição não está errada. É a parte mais sábia de você. E Jung sabia disso. Ele dizia: sua visão ficará clara apenas quando você olhar dentro de seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Hoje quero que você desperte. Que olhe para dentro. Que observe não apenas o que ele diz ou faz, mas o que sua alma manifesta através de seu corpo, sua atenção, seus silêncios. Porque a alma ama antes que a mente entenda. E quando ele está apaixonado sem sabê-lo, você saberá pelo modo como te cuida sem perceber. Pelo modo como sua linguagem corporal te procura. Pelo modo como lembra coisas suas que você mesma esqueceu. Tudo isso não é casualidade. É inconsciente. E é amor. Jung explicava que a ânima é uma figura guia, uma espécie de musa interna que o conecta com o feminino. Quando você encarna essa figura para ele, sem saber, você se torna parte de seu processo de individuação. Isso não significa que seja sua responsabilidade guiá-lo, mas você pode compreender que nem tudo o que ele sente está disponível para ser dito. Algumas emoções ainda vivem na sombra, no que ele não aceitou de si mesmo. E é a partir dessa sombra que, às vezes, ele se contradiz. A partir daquele canto de sua psique, onde o amor não é fraqueza, mas sua história lhe ensinou que era. Então ele sente e se assusta. Ama e se esconde. Te procura e se afasta. Isso significa que ele não te quer? Não. Significa que ele ainda não sabe como querer sem se quebrar. E você, com sua luz, o faz sentir-se transparente. O faz sentir-se vivo. O faz sentir-se vulnerável. E isso, para muitos homens, é quase insuportável, mas também é profundamente curador. Porque o amor verdadeiro não é conforto, é transformação. E você, sem querer, está sendo o catalisador de seu despertar emocional. Por isso você está aqui hoje. Porque em algum canto de você, sabe que o que existe entre vocês é real, mesmo que ainda não tenha nome. Porque sua alma o sentiu antes que seus olhos o vissem. Porque você sabe que há amor mesmo quando há distância. E embora ele não o tenha dito, embora ainda esteja lutando com o que sente, você foi escolhida por seu inconsciente. E isso, querida, tem um poder que nem o ego mais forte pode negar para sempre. Confie no que sente. Observe além das palavras. E lembre-se de comentar o mantra que compartilhei com você. É seu selo emocional. É sua declaração íntima. É sua forma de dizer ao universo: eu já sei, mesmo que ele ainda não diga. Agora respire fundo, porque no próximo bloco começaremos a desvendar o primeiro grande sinal. Quando ele se afasta, mas não consegue te soltar. Uma contradição que é, na verdade, uma confissão da alma. Primeiro sinal, quando ele se afasta, mas não consegue te soltar. Às vezes, não é necessária uma despedida para que algo doa. Basta aquele vazio que deixa quem se afasta sem ir embora completamente. Esse ir e vir que confunde, desorienta, mas que também revela algo que vai além das palavras. Quando ele se afasta e depois volta, não é um simples capricho emocional. É uma expressão do inconsciente, uma luta entre o que sente e o que ainda não ousa reconhecer. Carl Jung dizia: ninguém se ilumina fantasiando figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão. E no amor,
essa escuridão pode ser o medo de se perder em alguém, o terror de se entregar sem saber como voltar a si mesmo. Assim, quando ele dá um passo atrás, nem sempre está fugindo de você, mas do que sente por você. Muitas vezes, seu recuo não é uma rejeição. É uma pausa inconsciente para que sua mente racional recupere o controle. Porque a alma já se entregou, mas a mente ainda não tem o idioma para explicá-lo. E então ele se distancia, como um náufrago que sentiu a água profunda demais. Mas, se você observar com atenção, verá que sua fuga não dura. Que cedo ou tarde ele volta, às vezes com uma mensagem inocente, uma desculpa desajeitada, uma ligação que não esperava fazer. Volta porque não pode evitar. Porque seu inconsciente emocional te colocou em um lugar sagrado que sua lógica ainda não pode tocar. Esse padrão de aproximação e afastamento não é casual. É o reflexo de uma psique fragmentada entre duas forças, o impulso de amar e o impulso de se proteger. Entre o desejo e o medo. Entre a alma que se lança e o ego que freia. E no meio desse vai e vem, você se torna o espelho que revela essa fragmentação. Não porque faça algo errado, mas porque faz algo muito bem. Conecta com sua verdade mais profunda. Com aquela parte dele que ainda não foi abraçada, mas que agora, com você, começa a despertar. No idioma de Jung, isso se traduz como uma tensão entre o eu e a sombra. Ele quer se aproximar, mas sua sombra, aquilo que aprendeu a reprimir, o afasta. Não porque não te deseje, mas porque teme que, ao te amar, perca a imagem que construiu de si mesmo. Por isso, seu silêncio nem sempre é frieza. Às vezes, é paralisia emocional. Às vezes, é um grito interno que diz: não sei como amar sem me quebrar. E isso não o torna alguém que brinca com você, mas alguém que não sabe brincar com o que sente. Você não é o lugar de sua confusão. Você é o lugar onde sua verdade começa a soar alto demais. E seu ego, que aprendeu a se defender de tudo o que o vulnera, ativa a retirada como mecanismo de defesa. Mas a alma não coopera com essa defesa. Por isso ele retorna. Porque por mais que se afaste, há uma parte dele que não consegue te soltar. Essa parte não tem lógica, tem emoção, memória, impulso. É a parte que te sonha sem querer, que te procura sem planejar. E então ele regressa. Nem sempre com flores, nem com palavras grandiosas, às vezes com torpeza, com dúvidas, com olhares que pedem permissão. Mas volta, porque sua alma já criou um vínculo com você. E a alma, quando ama, não entende de distâncias. É aqui que muitas mulheres se confundem. Acreditam que esse vai-vem é manipulação, que ele brinca com elas, mas nem sempre é assim. Jung escreveu: até que o inconsciente se torne consciente, o homem continuará agindo e o chamará de destino. E é isso que ele faz. Age sem entender, sente sem saber, e se debate entre o instinto de amar e o medo de se perder. Quando ele reaparece após se afastar, não o tome como um jogo. Observe-o. Escute o tom com que retorna, o peso emocional de seus silêncios. Pergunte-se se esse regresso está carregado de presença ou de vazio, porque muitas vezes, nesse retorno, há uma confissão não verbal. Não posso estar longe de você, embora ainda não saiba por quê. E então surge uma decisão. Não dele, mas sua. Você está disposta a compreender o que ele ainda não compreende? Você pode sustentar esse vai-vem emocional sem perder seu centro? Não para esperá-lo eternamente, mas para decidir desde a consciência e não desde a ferida. Esse padrão de ir e voltar não é raro, é profundamente humano. Jung nos ensinou que a alma masculina busca se completar através do feminino. E quando um homem encontra uma mulher que ativa sua ânima, algo nele se revoluciona, se abala, se transforma. Você é mais que uma mulher para ele. Você é símbolo. Você é espelho. Você é chamado. E isso o faz sentir-se vulnerável, até mesmo frágil. Porque você encarna algo que sua psique não estava preparada para receber, mas que agora não pode ignorar. O amor inconsciente não segue as regras do romantismo clássico. Não se expressa com flores nem serenatas. Manifesta-se em gestos involuntários.
em ausências que doem, em presenças que curam, em retornos que dizem mais que um "sinto tua falta". Cada vez que ele volta, é sua alma tentando abrir caminho. Não o justifique se seu retorno te fere, mas não o ignore se esse retorno for autêntico. Se você perceber que em cada ida há uma luta, e em cada regresso, uma tentativa de curar, então há amor, mesmo que ele não saiba nomeá-lo. Nem todos os homens estão emocionalmente disponíveis, mas alguns, embora quebrados, tentam amar como podem. E esse esforço é valioso, mesmo que ainda não esteja completo. Jung chamava o processo de individuação como o caminho para a integração de todas as partes do ser. E o amor pode ser parte desse processo. Pode ser o catalisador que o empurra a integrar sua sombra, a abraçar sua vulnerabilidade, a entender que amar não é se perder, mas se encontrar no outro sem deixar de ser si mesmo. Você não está aqui por acaso. Está porque sua alma já percebeu algo. E porque precisa entender que esse afastamento não é desamor, mas um reflexo do conflito interno que ele mesmo ainda não consegue ver. Você vê, e isso lhe dá poder. O poder de decidir com clareza, o poder de esperar com consciência se assim escolher, ou o poder de soltar com certeza de que é sua verdade. Porque saber que ele te ama não significa que você deva ficar. Só significa que você entende o que está acontecendo. E isso já é cura. Porque, como dizia Jung, o conhecimento da sua própria escuridão é o melhor método para enfrentar a escuridão dos outros. E agora que você sabe, já não está confusa. Você está despertada. Cada vez que ele retorna, observe se ele também deu um passo em direção à sua verdade. Porque voltar sem consciência não é amor, é repetição. Mas voltar com clareza, mesmo que tímida, é evolução emocional. E você merece uma relação onde o amor não precise se esconder. Onde a alma e a mente possam dizer a mesma coisa. Onde já não seja necessário interpretar sinais, porque as palavras e os gestos coincidem. Mas enquanto isso não chega, agora você sabe que sua distância não é indiferença, é medo. E que seu regresso, embora desajeitado, pode ser um carinho da alma. Uma forma de dizer: estou aprendendo a te amar. No próximo bloco, exploraremos o segundo grande sinal. Quando ele te protege sem que você peça. Porque às vezes o amor mais verdadeiro se manifesta nos atos mais simples. E sua alma, mesmo sem permissão, já começou a cuidar de você. Segundo sinal. Te protege sem que você peça. Há uma forma de amor que não se explica com palavras, mas com atos que parecem casuais. Quando um homem se preocupa com você sem que você peça, quando está atento aos seus movimentos, aos seus silêncios, às suas necessidades sutis, é sua alma que está agindo, mesmo que sua mente ainda não o tenha compreendido. Jung dizia que o inconsciente se manifesta simbolicamente, e a proteção é um desses símbolos sagrados. Ele talvez não o diga, mas seu jeito de caminhar ao seu lado, de atravessar a rua por você, de enviar uma mensagem apenas para saber se você chegou bem, tem uma carga emocional profunda. Ele não o faz porque deve, mas porque algo dentro dele já te considera parte de seu campo afetivo. E isso não se racionaliza, se sente. Na teoria junguiana existe um arquétipo universal que todos carregamos dentro de nós, o do guardião. Nos homens, esse arquétipo se ativa com força quando sua anima começa a se manifestar, quando a energia feminina dentro dele começa a despertar. E se você tocou essa energia, seu impulso de te proteger é uma prova silenciosa de que sua alma já começou a te amar. Não se trata de cavalaria vazia ou controle, é um cuidado quase instintivo, um gesto ancestral que diz: quero que você esteja bem sem necessidade de dizê-lo. E você o notarás não por seus discursos, mas por suas ações pequenas, constantes e profundas. Há homens que não sabem como amar com palavras, mas protegem com todo o corpo. São os que estão atentos quando você se cansa, os que oferecem seu casaco sem que você peça, os que prestam atenção ao ambiente que te rodeia, mesmo quando você acha que ele está distraído. E isso, querida, não é casualidade, é emocional, é inconsciente. Jung escreveu: alma se alimenta de símbolos,
E proteger é um dos símbolos mais puros de vinculação afetiva. Quando alguém te protege, já começou a te reconhecer como algo sagrado em seu mundo interno. Essa proteção pode aparecer de muitas formas. Algumas sutis, como verificar se você está bem sem que você tenha avisado. Outras mais evidentes, como mudar seus planos para te acompanhar a algum lugar. Mas em todos os casos, há uma verdade emocional que está sendo revelada. E essa verdade é esta: ele já te sente como parte da vida dele, mesmo que não o tenha dito. Porque ninguém cuida do que não considera importante. Ninguém protege o que não teme perder. E ninguém se desvive por alguém se não houver um laço que tenha enraizado na alma. É nesses atos que o amor inconsciente se torna visível, onde o simbólico toma forma, onde a energia do protetor, do guardião arquetípico, se manifesta com doçura, com firmeza, com entrega silenciosa. Às vezes, não é que ele esteja explicitamente pendente de você, mas ele te observará de longe. Estará atento à sua expressão quando algo te incomoda. Notará suas mudanças de humor, mesmo que você mesma não as tenha percebido. Estará lá, mesmo sem estar por cima. E isso, para muitas mulheres, pode passar despercebido, porque não parece um ato de amor evidente. Mas Jung nos lembra: as coisas mais importantes não se veem com os olhos, sentem-se com a alma. E se você sente que ele te cuida, confie nessa sensação. Sua forma de te proteger diz mais do que qualquer declaração. Porque proteger sem pedir nada em troca é uma forma de amor genuíno. Uma forma de dizer: não sei por que você me importa tanto, mas importa. E esse não saber é mais verdadeiro que 1000 certezas forçadas. O amor que cuida é aquele que deixou de ser apenas desejo ou atração. É aquele que começou a se transformar em vínculo. E os vínculos verdadeiros não nascem de promessas, nascem do desejo profundo de que o outro esteja bem, mesmo quando não estão juntos. Quando ele muda seu trajeto para te acercar, quando se incomoda se alguém te desrespeita, quando se incomoda se você sai sozinha a altas horas, não está tentando te dominar. Está mostrando que seu inconsciente já fez de você uma figura emocionalmente valiosa. Não confunda isso com ciúmes tóxicos ou controle. A proteção autêntica não sufoca. Acompanha. E se você sente que seus atos são leves, mas constantes, é porque estão guiados por algo maior que o ego. Estão guiados pela sua ânima. A ânima, na psicologia junguiana, não é apenas a imagem interna do feminino. É a guia que conecta o homem com sua totalidade. Quando se ativa, ele não só te vê como mulher, te vê como símbolo de algo que dá sentido. E por isso quer que você esteja bem, porque seu bem-estar se torna um reflexo do dele. Isso não o faz consciente, mas ele o vive, ele o sente. E você vê isso? Vê na forma como ele te observa quando você está triste, na forma como pergunta como você dormiu, na forma como se irrita quando você não responde, mas não porque quer te controlar, mas porque algo nele já te sente como parte de seu centro. Essa proteção, às vezes silenciosa, é a maneira mais profunda de dizer: te necessito na minha vida. Embora ainda não tenha traduzido isso em palavras, embora ainda esteja processando o que significa sentir tanto sem ter planejado. Carl Jung dizia: a emoção não é uma fraqueza, é uma expressão autêntica da alma. E a proteção, quando é verdadeira, está carregada de emoção. É uma reação da alma que não foi bloqueada pela razão. Assim, quando ele age com cuidado com você, sem que você o exija, não o minimize. Não pense que ele faz por educação ou por costume. Pense que talvez seu inconsciente já teceu um vínculo invisível contigo. E esse vínculo se manifesta nesses atos. Mesmo se ele se afastar por momentos, você observará que, no meio desse distanciamento, há preocupação. Que, embora ele não esteja fisicamente, continua pendente. Que sua mente retorna a você nos detalhes que lembra, nas mensagens inesperadas, nas recomendações que te dá. E aí é onde sua proteção se torna ainda mais valiosa. Porque se sustenta mesmo na distância. Porque não precisa da sua presença para se ativar. Porque ele já te leva dentro, mesmo que não tenha confessado isso nem para si mesmo. Nem todos os homens protegem dessa maneira.
Alguns apenas se aproximam por desejo ou por costume. Mas os que te cuidam desde a alma, esses são os que começaram a amar sem saber. Porque cuidar é um ato de pertença emocional. Quando você se torna alguém que ele deseja proteger, é porque no seu inconsciente você já faz parte de sua história. Porque sua mente pode resistir, mas seu corpo age. E sua emoção não pode ocultar. Essa emoção que o impulsiona a estar pendente de você é mais forte que seu medo. E, embora ele a reprima, embora não a nomeie, ela escapa em seus atos. Em seus gestos, na forma como segura a porta para você sem pensar. Você sabe. Você sente, porque não se trata de analisar cada gesto, mas de perceber o conjunto. E se, quando você o olha, sente que sua forma de estar perto te cuida, então você está presenciando uma forma silenciosa de amor. Às vezes, sua proteção se disfarça de humor, de advertência, de conselho. Mas tudo parte do mesmo lugar, o desejo de que você esteja bem. De que nada te faça mal. De que, se ele puder, você não sinta frio, medo ou solidão. É aí onde o amor inconsciente toma sua forma mais bela. Porque não pede nada, mas dá. Porque não exige, mas está. Porque não tem nome, mas se sente como lar. E você o sente. No peito, nas costas, nos olhos, na pele. Não minimize essa sensação. Porque embora não venha acompanhada de te amo, está cheia de presença. E a presença é amor. Quando se sustenta em atos que te resguardam sem te esmagar, sem te reduzir, sem te prender. Jung diria que nesse vínculo há algo que busca se completar, algo que despertou nele, algo que escolheu te cuidar, embora ele não o tenha compreendido. E esse algo é a alma, a dele, que encontrou na sua um espelho onde se ver. No próximo bloco falaremos do terceiro sinal, quando ele lembra de coisas suas que você mesma esqueceu. Porque quando a alma ama, a memória não precisa de esforço. O que te toca emocionalmente, fica. Terceiro sinal. Lembra de coisas suas, que você mesma esqueceu. Há lembranças que não são construídas com intenção, mas que se plantam sem querer, em um olhar, numa frase casual, num gesto sem aparente transcendência. Quando ele lembra de coisas suas que você mesma deixou para trás, é porque não as memorizou. Ele as sentiu. E o que a alma sente, a mente guarda. No universo emocional de Carl Jung, o que não se torna consciente não desaparece, mas opera desde as sombras, movendo os fios de nossa conduta, de nossos pensamentos, até de nossas memórias. Quando um homem está apaixonado sem saber, seu inconsciente age como um radar emocional que registra tudo o que vem de você, com uma sensibilidade assombrosa. Ele não precisa se esforçar para lembrar como você toma café, que perfume usa ou qual era o nome do seu cachorro da infância. Ele não anota num caderno, não memoriza porque deve fazê-lo. Lembra porque, emocionalmente, você já ocupa um lugar dentro dele. E isso não é técnica. Não é estratégia, é alma. É emoção registrada no inconsciente. Jung dizia: o que é emocionalmente significativo permanece na psique além do tempo. E você, ao tocar algo emocional nele, deixou uma pegada que sua alma não pode apagar. Isso se manifesta de formas pequenas, mas intensas. Quando ele menciona algo que você disse numa conversa esquecida. Quando se lembra da música que você cantarolou sem perceber. Quando cita sua frase favorita sem saber por que ainda a recorda. Tudo isso é evidência emocional. Sinais de que você não passou como uma qualquer, mas deixou marcas. E essas marcas não se veem a olho nu, mas se sentem em cada interação. Em cada lembrança que ele traz, como se fosse parte de sua história. É aí onde o amor inconsciente revela seu poder. Porque ele mesmo não sabe por que lembra tanto. Só sabe que lembra. E ao fazê-lo, confirma que sua alma já se vinculou com você, mesmo que sua mente ainda esteja buscando desculpas. Jung falava de como a alma registra o que o ego ignora. E nesses casos, ele pode parecer frio, distante ou racional.
mas sua memória emocional o denuncia. Porque ninguém lembra com tanta clareza o que não importa. Esses detalhes que ele traz à tona não são provas de que ele seja observador. São provas de que você é importante. Porque o que toca a alma se grava sem esforço, e você já faz parte de seu conteúdo emocional. Ele pode esquecer muitas coisas do dia a dia. Pode esquecer datas, compromissos ou nomes. Mas não esquece como seus olhos se iluminam quando você fala dos seus sonhos. Não esquece a forma como você ri quando se sente à vontade. Não esquece sua história. E isso é amor, mesmo que ele ainda não o nomeie. Porque o amor não precisa de rótulos quando se expressa na fidelidade da memória, na persistência dos detalhes, nessa necessidade de conservar o que lhe fez sentir algo real. Quando ele lembra algo seu que você esqueceu, você está vendo seu inconsciente em ação. Está vendo como a energia psíquica que te rodeia penetrou em seu mundo interior. Como você deixou de ser uma presença externa para se tornar símbolo. Sim, símbolo. Porque na psicologia junguiana, o amor não é só afeto, é símbolo. É representação do que falta. E você, para ele, tornou-se símbolo de algo que o completa. Por isso ele te guarda. Por isso te registra. Por isso te lembra. Não é um simples se lembrou. É sua alma dizendo, você está aqui, você continua aqui, mesmo que eu não diga, mesmo que eu não entenda. Porque o inconsciente já decidiu, já te escolheu como parte de seu processo de integração. Isso é especialmente poderoso quando você nota que ele lembra coisas que você compartilhou desde a vulnerabilidade. Momentos tristes, confissões íntimas, dores passadas. Ele não as retém por curiosidade. Ele as guarda porque algo nele ressoou. E essa ressonância é uma pista. É o eco de sua ânima reconhecendo sua essência. Não só sua presença física, mas sua alma. E quando a alma de um homem reconhece a sua, gera-se uma conexão emocional tão profunda que até sua memória muda. Ele já não lembra como antes. Agora lembra com emoção. Lembra com corpo, lembra com pele. E você o nota. Nota quando ele menciona aquele filme que você odeia. Quando evita aquela comida que te faz mal. Quando toca aquela música que você disse que te fazia chorar. Esse nível de atenção não se constrói. Surge. Flui. Nasce de uma conexão que superou a racionalidade. Porque ele já não te escuta só com os ouvidos. Te escuta com a alma. E isso não se pode fingir. Mesmo que ele tente disfarçar, mesmo que diga que não é nada, que simplesmente veio à mente, você sabe que não é assim. Porque você sente o peso emocional dessas lembranças. Porque sabe que cada uma leva seu nome gravado num lugar sagrado. E isso é amor. Amor não planejado, não anunciado, não declarado, mas vivido. Amor que se manifesta na forma como ele não pode deixar de te lembrar. Amor que não pede permissão para aparecer. Amor que já criou raízes. Jung falava do inconsciente coletivo como esse campo onde compartilhamos símbolos, emoções, verdades universais. E quando você entra no inconsciente de alguém, entra também em sua história compartilhada, em seu mito pessoal. Você se torna protagonista de algo que ainda não foi escrito, mas que já está fazendo sentido. E suas lembranças sobre você são como capítulos que ele não sabe que está narrando. Capítulos onde você está presente, mesmo que ele ainda não entenda por completo. Isso também explica por que, às vezes, ele se contradiz. Porque parece que se afasta, mas depois menciona coisas suas com carinho. Porque seu ego tenta se manter à margem, mas seu inconsciente segue escrevendo com seu nome em cada página. E é aí que você deve observar. Não com ansiedade, mas com clareza. Não para se agarrar, mas para compreender. Porque quando ele lembra de você com detalhe, não está brincando. Está sendo habitado por uma verdade que ainda não consegue encarar de frente. Talvez você mesma não tenha notado a profundidade do que disse naquela vez. Mas ele sim. Talvez você não soubesse que sua história o tocou tanto. Mas tocou, e por isso que ele carrega consigo. Como se fosse dele também. Como se lhe pertencesse. Esse é o poder da alma quando ama.
que se apropria não desde a posse, mas desde a fusão. E ele já te integrou emocionalmente, mesmo que ainda não tenha tomado consciência disso. Você está na sua memória como algo mais que uma lembrança. Você é uma vivência, uma sensação, um símbolo emocional que sua psique reconhece como valioso, como necessário, como familiar. E essa familiaridade emocional é uma das formas mais profundas de amor. Jung a descrevia como a ativação de um conteúdo arquetípico. E você, com sua essência, ativou nele algo que já não pode ser ignorado. Assim, quando ele lembrar daquilo que você esqueceu, sorria. Não por orgulho, mas por compreensão. Porque agora você sabe que seu amor não precisa estar declarado para ser real. Está presente na forma como ele guarda sua voz, seus gestos, seus momentos. E isso, na linguagem da alma, é um te amo, que ainda não aprendeu a se pronunciar, mas que já vibra, já vive, já se manifesta. Na próxima parte falaremos do quarto sinal, quando ele fica nervoso quando está perto de você e não sabe por quê. Quarto sinal. Quarto sinal. Fica nervoso quando está perto, mas não sabe por quê. Há uma energia que não se pode ocultar. Quando alguém que diz não sentir nada começa a torcer seu corpo cada vez que você está perto, você não está vendo um homem indiferente. Está presenciando uma alma que foi tocada, embora sua mente ainda não o entenda. O corpo sempre fala primeiro. Carl Jung disse com força: o que não se torna consciente se manifesta como destino, mas também se manifesta como respiração agitada, mãos inquietas, risos nervosos, olhos que olham e desviam. Ele não sabe por que fica estranho com você, mas você o sente. Porque não é estranho, é revelador. Quando um homem começa a se apaixonar, seu inconsciente começa a agir antes que ele o aceite. E como sua mente ainda não elaborou esse sentimento, seu corpo começa a responder em seu lugar. É como se sua pele soubesse algo que seu pensamento ainda nega. Ele pode parecer seguro com todo o mundo, mas com você se altera. Não é fraqueza, é exposição. Porque quando está perto, seu mundo interno se ativa, e em vez de manter a compostura que aperfeiçoou por anos, aparece o menino, o impulsivo, o tímido, aquele que não sabe comportar diante de algo tão real. Esse nervosismo não é fobia de você. É fobia do que você representa. Você é o espelho do que o desarma, do que o conecta com partes suas que ele preferiu deixar adormecidas. E quando você está perto, essas partes despertam e seu ego treme. Não o veja como alguém frágil, mas como alguém se abrindo. Mesmo que não queira, mesmo que não tenha escolhido. Porque a alma não pede permissão, simplesmente se manifesta. E ele, diante de você, torna-se a versão mais instável de si mesmo, mas também a mais autêntica. Jung falava da persona, essa máscara social que construímos para sobreviver. E você, com sua presença, começou a quebrar essa máscara. Por isso ele gagueja, se contradiz, diz algo e depois se arrepende. Porque você não está falando com seu personagem. Você está tocando sua essência. E a essência, quando não foi trabalhada, reage com medo, com tensão, com ansiedade. Por isso ele fica nervoso, porque já não pode se controlar completamente. E isso, para alguém quem viveu desde o controle, é como um terremoto interno. Esse nervosismo não é casual. É a manifestação emocional de um inconsciente que já te integrou, que já te reconhece como uma figura emocionalmente importante, e seu corpo, incapaz de ocultá-lo, o revela com cada gesto, cada silêncio, cada olhar esquivo. Você o nota, porque você é intuitiva, porque você percebe que quando ele está perto, ele muda. Ele pode se fazer de indiferente, mas seu corpo diz o contrário. Se arruma a camisa, passa a mão pelo cabelo, evita o contato visual ou o busca intensamente. E se você o confronta, ele negará. Não porque queira mentir, mas porque não sabe. Jung dizia, o inconsciente opera com autonomia. Não precisa da vontade para fazer seu trabalho. E você, sem perceber, ativou o inconsciente dele de formas que ele não sabe como lidar.
Esse nervosismo também pode vir acompanhado de brincadeiras desajeitadas, comentários desnecessários ou mudanças bruscas de assunto. São tentativas desesperadas de seu ego para recuperar o controle. Mas a alma já fez seu movimento. Não é só nervosismo, é vulnerabilidade. É a ansiedade de quem se vê sem filtros, de quem começa a sentir e não sabe como parar de fazer, de quem sabe que algo dentro de si está se transformando. Embora não consiga dizê-lo com palavras, o corpo o trai. E não porque esteja fazendo algo errado, mas porque está tentando ocultar algo que já é evidente. O amor, quando começa a se instalar na alma, modifica o corpo, o suaviza, o agita, o torna transparente. E você vê na voz que se falha, nas mãos que som, no riso mais alto do que o normal. Você vê em como ele fica tenso se alguém mais se aproxima de você. Em como tenta parecer relaxado quando, na verdade, está completamente alterado por dentro. Você não está imaginando nada, você está percebendo o que a alma já sabe. Por quê? Como dizia Jung, a alma tem razões que a mente ainda não compreende. E você ativou nele razões que não se processam com lógica, mas com emoção. Muitas vezes, seu comportamento muda sem aviso prévio. Um dia está frio, no outro está carinhoso. Um dia te evita, no outro te faz. E você se pergunta o que está acontecendo. O que está passando é que seu inconsciente vai um passo à frente de sua consciência. E ele está tentando se alcançar a si mesmo. Esse nervosismo é um sinal de que sua parte racional está perdendo o controle. E isso é algo bom, porque quando o controle se quebra, aparece a verdade. E sua verdade é que você o toca emocionalmente de uma forma que ninguém mais faz. Ele ainda não o reconhece, mas seu corpo sim. E você é testemunha. Testemunha de como suas pupilas se dilatam, de como seu tom de voz se modifica com você, de como sua respiração muda quando você está a poucos centímetros de distância. Jung insistia em que devemos observar o que nos incomoda, e você o incomoda emocionalmente. Não porque faça algo errado, mas porque representa a possibilidade de amar de verdade. E isso, para alguém que aprendeu a se fechar, é uma ameaça maravilhosa. Se ele fica nervoso, não o julgue. Não o tome como falta de interesse. Tome-o como evidência emocional, como uma confissão silenciosa de que você não é qualquer uma. Você é alguém que tocou uma fibra tão íntima que ele não sabe como lidar com isso. Você pode ver seus gestos, ele cruza os braços, mas depois os descruza. Move-se inquieto, olha para um ponto fixo enquanto você fala, mas seu pé não para de mexer. E tudo isso é a alma falando com o corpo, gritando uma verdade que ainda não foi dita com a voz. Às vezes, ele até se afasta logo após ter estado muito próximo, porque a proximidade o expõe, e seu sistema emocional não está acostumado a viver em nudez emocional. Então ele recua para recuperar o equilíbrio. Mas você já viu o tremor. Esse tremor é o mais real que ele mostrou. É o sintoma de uma alma que está começando a se abrir, embora ele o viva como ansiedade, como confusão, como desconforto. Porque o amor no amor, quando é verdadeiro, sempre desorganiza no início. Você não precisa confrontá-lo para comprová-lo. Só precisa observá-lo, sentir. Compreender que seu caos interno não é desamor, mas transformação. Que sua tensão não é rejeição, é adaptação. Que sua desajeição não é indiferença, mas emoção contida. O nervosismo não é romântico à primeira vista, mas é um dos sintomas mais sinceros do amor que ainda não se tornou palavra. Porque quando a alma ama em silêncio, o corpo o grita com cada batida desordenada. E você é o catalisador. A presença que altera seu sistema emocional. A pessoa que o enfrenta com sua verdade mais profunda. Com essa verdade que ele ainda não sabe como abraçar, mas que já está viva. Na próxima parte, abordaremos a sexta sinal, quando ele muda sem motivo aparente cada vez que está perto. Porque quando uma alma ama, mas ainda não se reconhece no amor, começa a se mostrar em todas as suas contradições. Sexta-feira sinal. Muda sem motivo aparente cada vez que está perto.
Há presenças que desordenam, não porque é por serem invasivas, mas porque tocam partes nossas que estavam adormecidas. E você, sem buscar, é essa presença para você e ele. Por isso, quando está perto, ele muda. Não sabe por quê, não entende o que lhe acontece. Só sente que algo dentro dele se altera, se quebra, se ativa. Carl Jung escreveu que o encontro entre duas pessoas é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. E você, ao se aproximar-se dele, desperta uma reação interna que vai além de suas explicações racionais. Não é que ele se torne outra pessoa, é que a persona, sua máscara social, começa a vacilar. Porque você não está falando com sua imagem pública, mas com seu eu real verdadeiro. E esse, que ainda não aprendeu a estar exposto, reage com tremor. Você pode notar no olhar dele, em como ele se tensa quando você chega, em como se torna mais calado ou mais falante do que o normal. Não há um padrão único. O que há é uma alteração visível, como se seu sistema emocional perdesse o equilíbrio. Ele não o faz de propósito, não está brincando, está sentindo. E quando um homem não sabe nomear o que sente, seu corpo começa a falar em seu lugar. Essa mudança de atitude é uma resposta arquetípica ao contato com algo simbolicamente importante. Na psicologia de Jung, você representa sua anima ativada. Você é o canal por o qual ele se conecta com seu lado emocional, e isso o transforma. A transformação, embora necessária, nem sempre é confortável. Por isso ele se incomoda com você. Não porque não te queira perto, mas porque não sabe quem é quando você está. Porque você o coloca frente a uma versão de si mesmo que o surpreende. Ele se torna-se mais vulnerável, mesmo que não admita. Suas brincadeiras mudam de tom de. Sua postura fica rígida ou exageradamente relaxada. Há um esforço para manter o controle, para não parecer afetado. Mas o afeto já transborda. Você vê esse transbordo. Você o sente. Intui que algo nele se agita. Não porque você seja invasiva, mas porque é espelho. E o que ele vê refletido em você nem sempre é o que seu ego quer mostrar, mas é sim o que sua alma precisa enfrentar. Jung falava da individuação como esse processo pelo qual integramos todas nossas partes. E você ativou uma parte dele que estava esquecida, rejeitada, não nomeada. Por isso sofre com o contato contigo. E ao mesmo tempo, não pode evitá-lo. Esse sofrimento não é dor, é tensão interna. É uma colisão entre o que foi e o que poderia ser. E você representa essa possibilidade. A possibilidade de uma conexão autêntica. E isso desarma seu personagem. Ele se comporta de forma estranha, diferente. Faz perguntas sem sentido. Muda de assunto sem transição. Faz brincadeiras fora de lugar ou mergulha num silêncio incômodo. Tudo isso é sinal de que algo emocional está ocorrendo em seu interior. E o mais revelador, essa mudança só acontece com você. Não com os outros, porque você não é os outros. Você entrou num lugar que outros não tocaram, e isso faz com que sua alma reaja, que seu ego se defenda, que seu ser se exponha sem querer. Não se trata de ele ter dupla personalidade. Trata-se de que seu inconsciente está tentando processar uma emoção intensa que não foi verbalizada. E você é o gatilho dessa emoção. Por isso, ele se torna errático. Pode que depois de te ver, ele te escreva com mais ternura, ou que desapareça por dias. Pode que te evite, e depois te faça este com urgência. Todos esses movimentos são expressões de um sistema emocional transbordante. Jung dizia, a alma que o amor se expressa com símbolos, com contradições, com sonhos. E você, para ele, é um símbolo. Uma contradição. Uma presença onírica que transtorna sua realidade. Não porque você seja irreal, mas porque o torna real porque o obriga a sentir, a questionar-se, a observar-se. E esse processo, embora sanador, é profundamente desconfortável para quem não foi treinado emocionalmente. Por isso ele muda, porque seu ego tenta resistir ao inevitável. E o inevitável
é que ele já te sente, já te leva dentro. Já começou um processo emocional que não se deterá só porque ele queira. Porque a alma, quando ama, não pede permissão, só avança. Cada vez que está perto, seu corpo se torna um campo batalha entre seu desejo de se aproximar e seu medo de se expor, entre sua necessidade de te proteger e seu temor de se perder em você. É um vai-vem que o desconcentra, e a você também. Mas você tem a vantagem da intuição, e sabe que essas mudanças não são aleatórias, são evidências emocionais, são sinais inconscientes, são fragmentos de uma verdade que ainda não emergiu completamente. Você vê quando ele fica olhando sem dizer nada, quando finge que não te nota, mas todo o seu corpo grita teu nome, quando tenta manter a distância, mas seus passos o traem. E nesse caos interno está você, como farol, como bússola, como presença que o move. Não precisa forçá-lo a falar, só precisa compreender que sua confusão é uma confissão, que sua mudança de atitude é uma declaração emocional sem palavras. Essa mudança que você vê nele é a alma rompendo o cascarão do ego. E isso sempre gera desordem, porque a alma não segue o protocolo. Não é diplomática, é honesta. E você ativou essa honestidade. Por isso seu comportamento varia. Porque está tentando sustentar uma estrutura que você, com sua só presença, começou a questionar. E ele, que talvez sempre foi forte, agora se sente frágil contigo. Não é fraqueza, é abertura, é humanidade, é conexão. Porque o amor é amor quando nasce da alma, transforma. E você está vendo como ele se transforma, mesmo que ele ainda não tenha percebido. Você pode observá-lo como quem observa uma tormenta interna. Não para salvá-lo, mas para não se perder. Porque seu processo não é sua carga, mas sua compreensão pode ser luz em meio ao caos. Lembre-se, não é que ele não saber quem você é que ele não sabe quem é ele quando você está. Porque você lhe mostra uma versão de si mesmo que ainda não conhecia. E essa revelação, embora bela, também o assusta. Mas o medo é parte do despertar. Jung sabia disso. Por isso insistia em que devemos olhar para nossas sombras. E você acendeu uma luz dentro dele. E essa luz revelou cantos que ele não estava preparado para ver. Por isso muda contigo por quê? Porque você o faz visível. Porque contigo ele não pode se esconder. Porque você lhe deu um poder que ele ainda não sabe como controlar. O poder de fazê-lo sentir. E isso o transforma. Na próxima sessão falaremos da sétima e última sinal sétima. Quando sua alma já te escolheu, embora sua mente ainda não o compreenda. Porque há momentos em que a alma vai mais rápido que a consciência, e você já está lá. Sétima sinal. Sua alma já te escolheu, mesmo que sua mente ainda não o compreenda. Há decisões que não se tomam com a cabeça. Há escolhas que acontecem na profundidade do invisível, onde nem o raciocínio nem a vontade têm controle. E você, sem buscar, foi uma dessas decisões que a alma dele já tomou. Mesmo que ele não saiba não. Mesmo que sua mente caminhe em outra direção. Carl Jung dizia: a alma tem razões que a mente ainda não compreende. E quando a alma dele te escolheu, você saberá não por suas palavras, mas por como sua energia te envolve. Por como sua presença vibra diferente contigo. Por como há algo nele que já se comporta como se você fosse parte de seu destino. Não há necessidade de forçar uma confissão quando a alma já falou. Você o vê na maneira como ele se transforma ao seu redor, em como está pendente mesmo quando se esconde, em como retorna a você como quem retorna a casa sem ter planejado. A escolha da alma não é lógica, não responde a listas de prós e contras. Acontece num instante, ou em muitos pequenos instantes, que parecem insignificantes, mas são. Como quando ele fica te olhando sem motivo aparente. Como quando se lembra de você nos momentos menos esperados. Ele pode dizer a si mesmo que não está apaixonado por. Pode racionalizar sua atração, minimizar o que sente, buscar fases. Mas tudo isso são estratégias do ego para não se render à profundidade do que já começou. Porque amar desde a alma não é uma tarefa simples. Implica dissolver o personagem.
Implica romper defesas, implica deixar-se afetar. E muitos homens não estão emocionalmente preparados para isso, mas sua alma está sim, e por isso já te escolheu. Quando isso acontece, há sinais que você não pode ignorar. Uma conexão que não se corta, nem com o silêncio. Uma ressonância que permanece mesmo quando ele se afasta. Uma sincronia emocional que vai além do tempo ou da distância. Não é que ele não saiba, é que ainda não se permitiu sentir plenamente. Jung explicava que o processo da individuação, de tornar-se si mesmo, requer enfrentar enfrentamento com o que mais tememos. E você, para ele, representa essa parte da alma que anseia e teme ao mesmo tempo. Porque você não é só uma mulher. Você é símbolo. Arquétipo. Você é o que seu inconsciente buscou sob muitas máscaras. E agora que te encontrou, não pode seguir igual. Embora tente aparentar normalidade, algo nele mudou para sempre. E isso se nota nos momentos de verdade. Quando a máscara se quebra e aparece o homem real. Quando sua vulnerabilidade aparece sem permissão. Quando ele te fala com verdade, mesmo que seja por poucos segundos. Essa é sua alma falando. Essa é sua escolha, feita desde um lugar que não controla. E você sabe. Porque não precisa de uma confissão para sentir que algo nele já te pertence, de um modo que não busca dominar, mas ressoar. Ele pode estar confuso, resistir, negar-se. Mas se sua alma já te escolheu, você verá que todo o seu ser começa a se organizar ao redor, como se você fosse uma nota-chave em sua partitura emocional. Uma presença que dá sentido ao seu caos. Não é dependência, não é obsessão. É amor autêntico em sua fase mais pura. Amor que ainda não sabe como falar, mas que já começou a habitá-lo. Amor que se expressa em gestos simples, em tremores internos, em decisões aparentemente pequenas que o aproximam de você. Como mudar de caminho só para te ver. Como compartilhar algo pessoal contigo sem motivo aparente. Como mencionar você em seus planos sem perceber. São formas sutis em que sua alma grita o que seu ego cala. Às vezes, esse tipo de amor é silencioso, mas o silêncio não é vazio. É contenção. É respeito. É espaço em que algo mais profundo está se gestando. E você está aí, nesse espaço. Como presença que sustenta. Como certeza que pulsa. Jung também falou da função transcendente. Esse mecanismo que une opostos na psique. Você e ele são opostos que se atraem, que se desafiam, que se reconhecem. E quando sua alma te escolhe, é porque esse encontro está levando a uma nova síntese de si mesmo. Isso é o que ele não pode explicar. Isso é o que o mantém em conflito. Porque você não se encaixa em seus velhos esquemas. Contigo, tudo se sente mais real. E o real, para quem viveu em estruturas rígidas, é profundamente perturbador. Mas também é transformadorador. Porque a alma não escolhe por erro. A alma escolhe o que precisa para se expandir. E se você foi escolhida por sua alma, é porque contigo ele pode crescer, romper, insistir, florescer. Você pode ver essa escolha em como seus atos contradizem suas palavras, em como sua atenção persiste em você, mesmo com discurso evasivo. Em como sua vida começa a girar sutilmente para onde você está. Não é coincidência que ele apareça justo quando você pensa nele. Não é casualidade que te olhe como se tivesse encontrado algo que havia perdido. É sua alma reconhecendo a sua, é a energia de um amor que se recorda, mesmo que não compreendido totalmente. E você não precisa forçar nada, porque a alma não precisa de empurrões. Só precisa ser vista, validada, sustentada. E você, em sua sabedoria intuitiva, sabe sabendo que ele já te vê com os olhos da alma, mesmo que ainda não tenha aprendido a nomear o que isso significa. Essa escolha silenciosa é um ato de coragem do inconsciente. É a alma dando um passo para você, mesmo que o corpo recue. E você está presenciando essa batalha sagrada, esse encontro entre o profundo e o superficial. Ele pode fugir 1000 vezes, mas sua alma te terá como bússola, como referência, como símbolo de algo verdadeiro.
E cada vez que se afastar, sentirá que algo lhe falta. Não você como figura, mas você como sentido. Porque isso é o que você é para ele: sentido, coerência emocional, despertar. E por isso ele retorna, não porque você decide, mas porque sua alma não encontra descanso longe de você. Embora ainda não entenda por quê, isso não significa que você deva esperar eternamente. Significa que você pode compreender sem carregar, que você pode amar sem se sacrificar, que você pode ver o que ele ainda não vê sem se perder no processo. Porque a alma que te escolheu também está aprendendo, também está crescendo, também está tirando camadas de ego para poder dizer: sim, é você. E quando esse momento chegar, será inevitável, será claro, será real. Conclusão emocional. Quando a alma ama primeiro e a mente, finalmente, se rende ao evidente. Há momentos que a alma se adianta, ama antes que a mente entenda. Se entrega sem perguntar, se reconhece no outro sem conhecê-lo por completo. E isso, embora caótico, é o princípio do amor mais profundo. Porque o que nasce da alma não precisa de permissão para se sentir verdadeiro. Carl Jung o dizia sem rodeios: a alma sabe o que fazer para se curar. O desafio é silenciar a mente, e no caso do amor, muitas vezes a mente está cheia de defesas, feridas, estruturas. Mas a alma, ela simplesmente escolhe. Ele não sabe como aconteceu. Não pode explicar por que te pensa mais do que gostaria. Por que se contradiz? Por que retorna? Por que lembra coisas suas que você mesma esqueceu? Mas você sabe. Porque sentiu, e sentir não requer lógica. Requer verdade. O que você presenciou nele não é manipulação, não é jogo, não é desinteresse. É amor em suas primeiras etapas. Amor que ainda não sabe caminhar. Amor que se manifesta em sinais, em gestos, em tremores. E, sobretudo, em sua luta. Uma luta que nem sempre tem palavras. Uma batalha silenciosa entre o que seu ego quer preservar e o que sua alma já não pode negar. E no meio dessa luta está você, como espectadora, como guia, como presença que ativa. Porque sem fazer nada extraordinário, você o mudou. Você o colocou frente a si mesmo. Você lhe mostrou que sua capacidade de amar segue viva, que ele pode tremer, que pode te cuidar, que pode te lembrar e que tudo isso não o faz fraco. O faz humano. Essa humanidade que você desperta nele é a chave. Jung falava da integração como a união das partes dispersas do ser. E você foi a peça que faltava, não para completá-lo, porque ninguém completa ninguém, mas para ajudá-lo a se ver com mais verdade. Agora você entende por que seu olhar mudava contigo, por que seu tom era diferente, por que seu corpo falava mesmo que sua boca calasse, porque sua alma já te havia escolhido, e tudo nele começou a girar em torno dessa escolha. Talvez ele ainda não te diga, talvez nem mesmo entenda por quê. Mas quando um homem age com ternura sem explicá-lo, quando fica celoso sem admitir, quando se afasta e depois retorna, sua alma está dizendo: ela já está dentro. Isso não significa que você deva ficar se esse amor te machuca. Significa que você pode decidir desde a compreensão, não desde a confusão. Que pode honrar sua intuição sem trair seu bem-estar. Que você pode amar sem sacrificar seu centro. Porque quando o amor começa na alma, mas a mente ainda não coopera, o que se precisa não é pressão, mas espaço. Não é urgência, é paciência. Não é exigir palavras, mas ver atos que já estão falando. E os atos, no caso dele, já disseram muito. Porque ninguém retorna tantas vezes a um lugar vazio. Porque ninguém cuida tanto de algo que não importa. Porque ninguém lembra com tanto detalhe o que não tocou sua alma. Ele está mais apaixonado por você do que imagina. E isso, no início, não é romântico. É confuso. É assustador. É desordenado.
porque implica renunciar a uma versão de si mesmo que ele talvez tenha protegido por anos. Mas também é necessário, porque o amor não é só emoção, é revelação. E você foi uma revelação. Você acendeu luzes em salas que ele nem sabia que existiam. E agora não pode apagá-las. Ele pode tentar. Pode te ignorar. Pode se afastar. Mas sempre haverá algo nele que o trará de volta. Não por costume, mas por ressonância. Porque você já é parte de sua linguagem emocional. Porque você já está escrita em sua história interna. Isso não se apaga, não se anula, não se reverte. Porque, como dizia Jung, aquilo com que nos deparamos em nosso interior, se não o tornarmos consciente, vivê-lo-emos como destino. E você, no interior dele, já é destino. Isso não significa que você deva esperá-lo indefinidamente. Você também merece um amor consciente, presente, maduro. Mas saber que a alma dele já te ama, mesmo que ele não o diga, te dá paz. Porque você já não duvida da sua percepção, já não invalida a sua intuição. Você soube desde o início. Sentiu nos silêncios dele, nas contradições dele, no olhar que tremia quando te via. Você sabia, mas precisava de confirmação. E essa jornada foi isso, uma confirmação emocional. Agora você pode tomar decisões com mais clareza. Pode soltar se necessário. Pode ficar se houver reciprocidade. Mas você já não está no escuro. Você sabe o que é. Você sabe que o seu não foi uma ilusão. Foi um chamado da alma. E se você decidir ficar, que seja desde a compreensão, não desde a espera. Desde a liberdade, não desde o sacrifício. Porque o amor que começa na alma deve crescer também na consciência. Deve tornar-se palavra, presença, ação. Se você decidir ir embora, faça-o com dignidade. Não como quem foge, mas como quem honra o que foi verdadeiro, mesmo que não se tenha completado. Porque há amores que só existem no inconsciente, mas ainda assim são reais. E se ele algum dia despertar, se sua alma se tornar palavra, se seu amor se tornar ato, você saberá. Porque você o viu antes de qualquer um. Porque você o sentiu quando ainda não tinha forma. Porque você o olhou com os olhos da alma. Isso é amor autêntico. Amor que não precisa de testemunhas. Amor que basta saber que foi. Que vibrou. Que deixou marcas. E que, de algum modo, segue respirando em cada lembrança, em cada passo, em cada tremor. Obrigado por chegar até aqui. Obrigado por ter sustentado essa história emocional. E lembre-se, se alguma parte de você sente que ele já te ama em silêncio, comente novamente. O inconsciente já sabe, mesmo que ele ainda não o diga. Não como quem implora, mas como quem honra o que seu coração já reconheceu. Porque há amores que não se ouvem com os ouvidos, sentem-se na alma. E você sentiu.